Estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio a senadora Regina Souza, do PT. Boa tarde, senadora. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Senadora, tivemos essa semana um tsunami político, não é? Com a prisão do senador Delcídio Amaral, que é do seu partido. E prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E, na sequência, como prevê a Constituição, em caso de prisão de senador no exercício do mandato, essa prisão precisa ser chancelada pelo Senado. Precisa o Senado aprovar a decisão do STF. E nesta sessão, que aconteceu na quarta-feira, uma sessão histórica, primeira vez que inédita, né? Primeira vez que aconteceu, ela chamou a atenção, os olhos do Brasil se voltaram para aquela decisão e houve uma maioria pró-manifestação do Supremo e alguns votos contrários. Entre os votos contrários, o voto da senhora. E isso gerou, claro, polêmicas, críticas, até uma nota de repúdio da Câmara de Vereadores de Teresina. Então eu queria saber, primeiro ponto por que a senhora votou favorável ao relaxamento da prisão do senador Delcídio? Boa tarde, telespectadores. Eu nem sabia dessa nota da Câmara, né? Não estava sabendo, estou sabendo aqui agora. A Câmara está discutindo uma nota de repúdio ao voto da senhora lá no Senado. Então, veja só, eu não votei pelo Delcídio. O que o Delcídio fez não tem perdão, não tem explicação, não tem justificativa. Eu votei pelo cumprimento do rito, até porque você falou, é a primeira vez. Tem senador que já matou gente lá dentro do Senado, não foi preso na hora porque tinha que seguir o rito. Né? Então, é um rito, o artigo 53 da Constituição, né, que tem que ter a permissão do Senado se for flagrante, ou crime hediondo, está lá citado, terrorismo, racismo, aqueles crimes. Em outro caso, não pode ser feita aquela prisão daquela maneira. Então, foi isso que eu defendi. Seria o crime inafiançável, não é? O crime inafiançável, que é o terrorismo, o racismo, aqueles crimes que estão tipificados como inafiançáveis. Então, foi isso que eu defendi. Por quê? Porque outras prisões virão. E aí vai ter aqueles que vão aparecer. Esse caso é diferente e vai ser diferente. Então, eu quero que seja, eu voto pela coerência, para que valha para todos. Eu sou signatária de duas PECs de outros senadores, acabando com o foro privilegiado. Eu não sou a favor, não. Acho que tem que ser cidadão comum. Mas enquanto a lei existir... Para a gente explicar esse foro privilegiado, quem é deputado, quem é senador, ele tem que ser julgado pelo Supremo. Tem todo um ritual para você convocar, para ele depor... E para afastar, enfim. Em 2001 teve mudança na Constituição, não mexer nesse artigo, podia ter mexido. Nós estamos propondo mexer, lá um senador, parece que foi o Raimundo Lira, não me lembro bem, mas nós assinamos, eu assinei, sou signatária, porque é PEC, né? A senhora quer o fim do foro privilegiado para todos. Para ser tratado como todo mundo, mas enquanto a lei existir, vamos cumprir como ela é, que é para evitar as exceções, o rigor da lei para os inimigos e as benesses para os amigos. Então vamos cumprir como ela é. E depois, assim, é porque as pessoas não leem a peça toda. A peça do Supremo, a própria PGR já dizia que em caso de dificuldade por se tratar de parlamentar, que fosse feito afastamento imediato do Senado, tornozeleira e limitação de comunicação. Era isso que o Senado tinha que ter feito. Né? Ele ia ficar quase como numa prisão. E facilitaria, inclusive, o processo lá de cassação, que com certeza vai ser, na próxima semana vai ser dada entrada, e as coisas iam se resolver até mais rápido. Né? Então, não foi defendendo o que ele fez. Eu acho assim uma maldade as pessoas acharem isso de mim. Não foi defendendo o que ele fez, foi defendendo que o rito seja cumprido. Porque, pelos mesmos motivos que prenderam ele, já podiam ter prendido o Eduardo Cunha, se é para não cumprir o artigo 53. O que a senhora diz, porque... O motivo principal, né, da prisão é que ele estava atrapalhando as investigações, atrapalhando o serviço da justiça. Atrapalhando o serviço da justiça, mas ele não conseguiu o intento dele, porque as coisas andaram. Embora ele tenha tentado, mas as coisas andaram. Então, ele o que a senhora diz é que Eduardo Cunha na Câmara também está atrapalhando... De certa forma, porque os argumentos, assim, não precisa considerar o artigo 53. Então, se não é preciso considerar, porque a resposta quando se pergunta por que não prende Eduardo Cunha, é porque tem que seguir o rito processual do parlamentar. Essa é a resposta que a senhora vê que aí há dois pesos, duas medidas. Então, a gente quer igualdade. Vamos acabar o artigo 53. Mas dorme lá na Comissão de Constituição e Justiça, porque não interessa muita gente, porque outras prisões virão ali, né, no Senado,
e vai ter tratamento diferenciado, eu não tenho a menor dúvida. Então, é preciso que a gente entenda isso. A peça todinha, que está na internet, a pessoa só lê o diálogo, lê as peças. Tem uma coisa hilária, o Supremo Tribunal Federal e a PGR se mostrando surpresos, chocados com o vazamento de informação. Isso chega a ser piada, porque essa operação, desde o primeiro dia que ela vaza, e seletivamente, parece que a Rede Globo tem uma câmera exclusiva lá, que no dia seguinte está no Bom Dia Brasil, o diálogo, só as partes que interessam, e um Supremo Tribunal e uma Procuradoria da República se dizer chocado com isso. Aliás, teve realmente uma coisa que é chocante, senadora, foi uma peça do inquérito estava nas mãos do banqueiro André Esteves, estava nas mãos dele. Mas não é, uma não peça sigilosa, estava na mão dele. Porque os depoimentos também são sigilosos, diz lá. Depoimento sigiloso. Então, não é de estranhar. Estranho é o tribunal dizer que desconhecia e a PGR dizer que desconhecia, porque todo mundo vê, desde o primeiro dia que vaza coisa daquela operação. Agora, senador, sobre o comportamento do senador Delcídio, a senhora disse, o meu julgamento foi técnico, olhando a lei. Agora, e o comportamento dele, que ensejou tudo isso? Não tem perdão, ele vai ser cassado, eu voto pela cassação, não pode... Agora, então, olha aí, ó. O processo deverá ser aberto semana que vem. A senhora vota pela cassação. Agora, não pode ser sumária. Era ideal que fosse cassou, mas vai ter que cumprir, fazer aquela abertura, né? Alguém vai entrar, faz a abertura, vem o advogado de defesa, ou ele mesmo, não sei se vai ser liberado para se defender, e julga. Eu acho que vai ser rápido, porque acho que não vai ter ninguém a favor. O que ele fez é abominável. E, agora, o Supremo não tinha outra forma de agir, porque ele citou ministros, né? Então, até foi a frase de um procurador disse o seguinte, senadora. Olha, outros senadores fizeram até mais mal feitos, outros políticos, deputados e senadores. Mas o problema é que o senador Delcídio sapateou na cara dos ministros do Supremo. Não tinha outra coisa para o Supremo fazer. Se o Supremo não fizesse aquilo, ele ia ficar desmoralizado. Então, cabia ao Senado, dizem até que algumas pessoas esperavam que o Senado corrigisse. Porque se você pega aí, tem muitos juristas famosos, não sou a Regina Souza não, que eu nem sou jurista, mas eu estudo muito quando eu vou votar, eu não voto assim à toa, nem porque alguém mandou não, alguém disse isso, mas não voto não. Né? Juristas famosos que não são do PT, como o Batóquio, ele botou lá o título da entrevista, errou o Supremo, errou o Senado. Agora, o Supremo pode ter sido... não cumpriu o rito, mas eles tinham suas razões. Era uma questão deles, mas que o Senado não podia repetir. O PT fez uma nota dura dizendo que não tinha motivo de se solidarizar com o senador Delcídio. Essa nota foi interpretada como uma nota muito dura, até que o partido jogou o senador ao mar. O que a senhora acha dessa nota? Não, acho assim, só foi... claro que ele não tem perdão, não tem porquê, porque foi uma ação pessoal dele, não foi... Agora, a nota foi tempestiva porque não ouviu o executivo, foi só o presidente. Então, criou até conflito interno, não ouviu a bancada, não ouviu... Podia ter se reunido com a gente para redigir uma nota. Tá. Então, foi essa a questão... Mas que ele precisa... Foi uma decisão pessoal do presidente. Ele não conseguiu reunir o executivo e ele se sentiu... pressionado para fazer para dar uma resposta e fez e botou palavras muito duras, mais duras do que para outros, então, aliás, essa foi outra pergunta que eu quero saber da senhora, por exemplo, depois disso tudo, o PT defendeu João Vacari, mas não vai defender Delcídio. Mas o Vacari, até agora, nem prova contra ele foi apresentada. Ele está preso há 8 meses. E agora que mandaram quebrar os sigilos telefônicos do PT para ver se pega algumas coisas, porque ainda não conseguiram condená-lo. Tá? Porque o que o Vacari fez, ele recebeu tudo legalmente. Se foi fruto de superfaturamento, foi para todos os partidos, então não estão conseguindo ainda condenar o Vacari. É diferente. E ele estava até agora na executiva do partido. E já o do Delcídio é o tal do batom na cueca. É terrível, é inominável o que ele fez. Então não tem perdão, não tem por que defender o que ele fez. Eu acho que ninguém de sã consciência defende o que ele fez. Eu acho que o telespectador me interpretou mal, né? Muito recebi, mas já expliquei, já dei minhas entrevistas, vou parar, não preciso mais explicar, porque vão ver meu voto sempre igual. Em qualquer situação dessa, vai ser sempre o mesmo voto, seja para quem for. Eu quero contar só uma historinha. No tempo que o voto era na cédula, lá no Verdão, eu passava 15 dias lá fiscalizando pelo PT, teve um conflito imenso lá numa banca lá, e tiveram que chamar o desembargador para ir
resolver, o juiz eleitoral para resolver. E quando ele chegou, olhou para mim e disse assim, por que tu está brigando por esse voto se ele não é do teu partido? Eu digo, porque na hora que chegar um voto desse do meu partido, eu vou querer. Então eu estava defendendo o voto de outro partido. Mas porque aparecesse um voto do PT daquele jeito, eu ia querer. Então é coerência que se chama isso. Senadora, os telespectadores aqui perguntando se a senhora vê alguma injustiça nessas prisões que têm acontecido e se a cassação da presidente Dilma é um assunto que ficou mais forte diante dos últimos acontecimentos. Não vejo injustiça, sim. Eu acho que tem seletividade, às vezes tem, mas eu acho que se prende tem um motivo para prender, né? Agora, desde que siga o rito legal, não vou contestar. Agora, impeachment, bom, o Eduardo Cunha apareceu hoje todo animado na TV, dizendo que segunda-feira tem surpresa, a repórter cobrando dele, que ele disse que em novembro resolvia a questão do impeachment, ele disse, mas não acabou novembro, me aguardem segunda-feira. Pode ter sido animado, mas eu acho que não tem ambiente para impeachment não, até porque até agora ninguém ligou nada a Dilma, então não justifica, e eu acho que também que ele não está com essa corda toda para pautar e achar que vai vencer, porque mesmo o pessoal que ele dizem que é dele, a bancada, Eduardo Cunha, metade já debandou a favor do afastamento dele da Câmara. Então, não acredito que vai ter essa questão, não. Obrigado, senadora, pela presença, esclarecendo esse caso aí. Muito obrigado. Obrigada a você.